É por aqui que estavam pedindo um vlog. É? Bom, gente, acabei de gravar o vídeo de sexta-feira, por isso que eu ainda tô com a roupa, tá? De sexta-feira. E tem um monte de coisa que o pessoal tá perguntando, como é que estão as coisas, como é que tá o circuito, né? Se o circuito já melhorou. Tá tudo ligado, tá, gente? Roupa, eu tô cheia, assim, lotada pra lavar. E aí tem algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês e também mostrar o circuitinho pra vocês, mostrar pra vocês como ele já tá bem. Ravena já chegou por aqui. Dá um oi, Ravena. Dá oi, filha. Cadê você? Cadê você? Olha a cagarela. Olha a cagarela. Vocês estão vendo que tá tudo uma bagunça ainda, né, gente? Ainda tem umas caixas, mas tem muita coisa que eu já consegui desbastar aqui na cozinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Aqui, o que aconteceu? A geladeira, ela é mais alta do que o canto, tá vendo? Esse canto aqui, que é pra colocar a geladeira. Então, a geladeira tá aqui por enquanto, até eu arranjar o marceneiro pra arrumar essa porta ali, pra poder encaixar minha geladeira. Esse armário, ele já veio, né, na casa, então, bom, ele vai ficar até dizer chega. E esses dois amaciantes de roupa que eu coloquei na lateral desse fogão, que também veio com a casa, uma vez que o meu fogão não cabia aqui, eu coloquei porque a Ravena queria ficar no vão. Aí eu não tinha nada pra pôr no momento, não pensei em nada, coloquei meus dois amaciantes de roupa, um de cada lado. Vida de mãe de gatinho. Aí aqui alguns produtos que eu tava mexendo antes de começar a gravar, e eu vou mostrar pra vocês minha lavanderia, gente. Isso aqui eu lavei de ontem pra hoje, tava lavando os travesseiros, toalhas, tudo. E tem tudo isso aqui pra lavar ainda, gente. Aqui cobertos são as roupas que eu já passei, e aí eu cobri, né, porque eu passei aqui na cozinha, e cobri elas pra não pegar, não pegar poeira, né, porque tá fora do armário e ainda não consegui guardar. Então tá indo aos poucos. Aí aqui é a minha mesa, que também já tem algumas coisinhas que eu ganhei de Natal. Ganhei panetone da casa suíça, trufado de chocolate maravilhoso, vinho Santa Helena que eu amo de paixão, um Jack Daniels com aquele toquezinho de mel maravilhoso que eu amo. Aí aqui também estão as minhas bagunças, porque eu tava fazendo aqui minhas coisas de vídeo, nem tirei nada. E aqui é uma manta, gente. Pergunta por que a Ravena tá na manta. Pergunte. Aqui, normalmente eu fico assistindo ou Velozes e Furiosos, ou assistindo Revenge, ou assistindo série pra fazer vídeo pro canal. E aqui são umas mantas. Veio um moço vendendo aquelas mantas que eu gosto de colocar no sofá. E aí eu comprei aquela marrom que tá com ela. Esse aqui, gente, são protetores que eu coloquei na cadeira, pra ficar mais macio, e também porque, olha só, nem precisa dizer que ia virar arranhador. Eu comprei duas dessa marrom, o preço é bom e elas duram, eu gosto porque eu só coloco na máquina, lavo e os pelinhos deles fica mais fácil do que ficar removendo do próprio sofá. E aqui eu comprei, é o mesmo modelo, só que é a clarinha. Eu gosto mais dessa, mas eu comprei a outra pra diferenciar. Aí isso aqui é aquele Glade, né, que é pra colocar refil, mas eles estão todos sem refis, então eu preciso lavar direitinho, procurar o refil. O refil que eu mais gosto do Glade é lavanda com baunilha, e é difícil de achar aqui, então normalmente se eu não acho, eu não coloco. E também estavam perguntando muito do penteado novo, né, que eu tava usando no vídeo, inclusive, e eu já vou explicar pra vocês o porquê que eu tava usando, mas deixa eu mostrar o circuitinho pra vocês antes. Esse ano não deu pra montar árvore de Natal, tá? Não deu pra montar árvore de Natal porque muita bagunça ainda na casa. E aí a gente não conseguiu montar a árvore, né, ainda de Natal. Até coloquei ela ali, mas não deu, gente. Olha, ainda tem baguncinhas aqui. E aqui tá o circuito. Gente, tá muito frio, bebês, mas muito frio, muito frio, muito frio. Aqui tá 18 graus. Fala com o pessoal, fala, bebês, tá tudo bem comigo. Minha mãe mandou tirar minhas castanhas e eu precisei tirar 3 dentinhos. Né, coisa linda da mãe? Olha, mas eu já tô muito bem. Já fui na veterinária, a veterinária falou que eu tô ótimo. E eu tô dormindo tanto que a minha barba tá até torta. Gente, olha a barba dele, tá torta. É muito fofo. É o Jack, né, Jack?
Tá todo mundo de barba torta, porque só dorme, né? Esse tempo só dorme e fica aqui no quentinho. A Ravena, ela ainda é mais espertinha, mas eles cavam a dormir mesmo. Charles tá dormindo com o Jimmy, porque o Jimmy chama o Charles pra dormir, e tá dormindo com a Pandora também. E aqui tá quem? Tá o Paul. Aí, Paul. A meninada aqui. Paul. De quem é esse bumbum de coração? Cadê essa boca rosa da mamãe? Gente, é uma esteira. Minhas coisas aqui consegui montar. Ainda tá bagunçadinho. A esteira tá coberta, tá? Porque eu tô esperando chegar o meu silicone. Eu preciso passar silicone na esteira. Preciso limpar, na verdade, e passar silicone na esteira. Ela ficou parada muito tempo. Na outra casa eu não consegui usar. Não, pô, aí não. Você vai ficar sujo. E aí eu passei aqui, tá vendo? Meu dedo, ele tá sujo, ó. Então eu preciso limpar. Os pelos é porque eu acabei de pegar no pó, mas eu tenho que limpar ela toda e passar silicone nela, né? Porque pra ela ficar boa de novo. Graças a Deus isso eu sei fazer, porque já fiz muito na minha vida quando eu trabalhei com equipamento de ginástica. Então tá tranquilo. E aí agora eu vou mostrar, gente, pra vocês o escritório. Vou mostrar o escritório pra vocês. Não tem como mostrar a sacada porque tá muito frio e muito vento. Então o pessoal tá até escutando meio que acham que é microfonia, uns barulhinhos, mas não é. Porque aqui no escritório também tem sacada. Então mesmo o vento, mesmo com as janelas fechadas, o vento ele acaba pegando, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Bom, então é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o estúdio, como ficou, tá? Agora eu acredito que já acabou mesmo. Porque tirando a parte do barulho, vocês estão ouvindo? Barulhinho de mar, barulhinho de vento. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas eu acho que é o barulho preferido da minha vida. E tá frio, gente, tá frio de verdade. Como eu falei pra vocês, tá 18 graus e eu tava morrendo de frio, que agora eu tomei um café bem quente e também tomei um chimarrão. Que eu não sou do sul, mas eu gosto de chimarrão. E aí eu acabei ficando mais quentinha. Mas tá assim, inverno europeu no Brasil, é isso? Conta pra mim se na tua cidade tá frio também, tá? Então aqui tá chovendo, tem mais de uma semana. Vai chover a próxima semana inteira. E a minha irmã vai casar. E ela decidiu se casar, né? Fazer ali a reunião dela de casamento exatamente no ano novo. Então, tem uma irmã também que tá à beira de se casar, então meu WhatsApp tá sempre cheio de mensagens, o meu, da minha outra irmã e da minha mãe também. E eu vou mostrar pra vocês o estúdio e a gente vai abrir alguns pacotinhos que eu não tive tempo de abrir devido à mudança, depois que eu mostrar, tá, o estúdio aqui pra vocês. Então eu vou agora sair da tela pra poder mostrar pra vocês e explicando direitinho, tá bom? Bom, esse aqui é o que vocês enxergam, tá, no estúdio. Esse aqui é o que normalmente eu gravo. Essa cor de estante, ela tem, na verdade, um significado especial pra mim, tá? Na época que todo mundo ficou em casa, né, os inscritos mais antigos do canal lembram dessa estante aqui, ó. Essa estantezinha aqui que eu amo. Exatamente com essa máquina aqui, com essa Hermes Baby que eu tenho, que tá precisando passar novamente na mão do seu Antônio para ele dar uma boa limpada, uma recalchutada na minha Hermes Baby. E a gente sentava normalmente aqui, né, sentava aqui, eu sentava no chão e a gente fazia live, ou só simplesmente punha uma cadeira e tinha do lado as estantes brancas, que não sobreviveu, aliás, muita coisa não sobreviveu à mudança, e a gente ficava horas conversando sobre o que estava acontecendo, ou simplesmente jogando, sabe, conversa fora, falando sobre qualquer coisa pra não surtar com o que estava acontecendo. Foi um tempão aí, muitas perdas, muitas pessoas tristes e não sei, eu sinceramente eu não tenho palavras, assim, para aqueles momentos, sabe? Mas foi muito legal, foi muito incrível. E eu gosto muito porque teve um dia que a gente ficou... Uma brincadeira muito boba, acreditem. Hoje parece bobo, mas na época foi muito legal. Foi muito engraçado, foi muito divertido. Era quase um bolão, sabe? Para descobrir se isso é verde ou é azul. Cadê aqui? Show. Se o correto é falar verde ou falar azul. Apesar de eu achar que essa, que todo mundo dizia que era azul, eu acho que é verde. E essa é um pouco mais clara, então até poderia ser azul. Então nós
Nome, nós que eu digo, o pessoal que ficava em live, demos o nome de Azul Verde Tiffany, porque a gente sabe, começaram com Tiffany, mas era azul ou verde, então ficou Azul Verde Tiffany. Então, quando eu decidi montar esse cantinho aqui, eu lembrei dessa fase, que foi uma fase muito, assim, gostosa, mas muito gostosa mesmo, com muita união, sabe, com muitas pessoas se ajudando, então foi muito incrível. E me ajudou muito, caramba, me ajudou muito. Eu recebi às vezes mensagens, você ajudou a, sei lá, me equilibrar, você falar aqui, ficar um pouquinho aqui nas lives sempre me ajuda a me estruturar pra semana, pra passar esses momentos difíceis e tal. E foi justamente isso também que eu acabei ganhando. Eu ganhei essa estrutura, eu ganhei essa rede de apoio também, por mais que eu estivesse lá na frente, eu também estava recebendo isso, então eu posso dizer que foi mútuo. E se tem alguém dessa época aqui assistindo, vocês vão lembrar, né, como foi importante, acho que para todo mundo. E cada vez que dava uma flexibilizada ou saía alguma coisa, a gente sentava pra, sabe, todo mundo conversava, falava sobre. Então era muito legal, desde uma nova medicação até quando, né, começaram a surgir, graças a Deus, né, a picadinha. A gente conseguiu tirar bastante dúvida, foi bem legal. E também dicas de livro, né? A gente ficava muito falando sobre livros. Muita gente fala, Joyce, você não lê mais, né? Claro que leio, gente. Para fazer esses casos eu preciso ler muito, principalmente livros adicionais. Você precisa, às vezes, se aprofundar num assunto e também num caso, né? Eu tô agora, no momento, eu tô me aprofundando um pouco no caso Flor de Lis, então chegaram agora que eu comprei tudo na pré-venda e eu acredito que por causa do julgamento, tudo atrasou. E aí eles decidiram jogar pré-venda bem mais pra frente, aí eu acabei recebendo quase tudo agora, pouco tempo atrás, agora poucos dias, então pretendo me debruçar um pouco sobre 2 livros da Flor de Lis, que depois eu dou que eu mostro depois pra vocês, que um é do Ulisses Campbell e o outro é da Fernanda Piacentini. Mas eu ainda não sei, não folhei nada, né, tenho que dar uma olhada. Também tem a série da HBO que eu quero dar uma assistida para ver se é parecida com a da Globoplay, enfim. Tem todo um sistema mesmo, tá? Então, mostrei para vocês aqui. Essa é a minha lua, eu acho que foi um dos primeiros enfeites que eu ganhei pra estante quando eu comecei o canal, em 2018. Então foi essa lua na época a gente comprou, acho que pelo Instagram, e o Jack, né? Claro, o Jack. O Jack foi meu primeiro presente de Dia dos Namorados. E na verdade o Jack é porque eu amo o Estranho Mundo de Jack. E ele é um cofre, na verdade. Ele é um cofre, então aqui na cabecinha dele tem um lugarzinho pra colocar moeda. Não tem moeda, eu não coloco moeda. Eu tenho uma moeda portuguesa aqui, antiga, e algumas moedas antigas aqui dentro, mas é só o que eu tenho. E $1 americano é o que eu tenho. E aqui ficam, né, papéis para imprimir, a gente imprime muita coisa aqui, muitas coisas também escrevo no caderno. Essa caneta aqui é o meu xodó, que é uma caneta que eu ganhei de presente de aniversário de um inscrito muito querido chamado Roberto Biadola. E eu acho incrível essa caneta, só não tive coragem ainda de usar, porque eu amo ela demais e, não sei, ela me representa muito de alguma forma. Maçãs, que sempre me lembra fartura e me lembra Avalon, por incrível que pareça, me lembra As Brumas de Avalon, que é um dos meus livros preferidos. E agora eu vou mostrar o outro lado, então vamos lá. Tem esse que é o verde, né, as minhas esfingezinhas aqui que eu amo, mas elas são para segurar livro. Aí aqui ficou uma que na verdade, ela não é que ela sobrou, né, que faltou espaço para guardar livro. A gente colocou uma aqui, então ó, são todas as paredes de livro, tá vendo? Ali depois eu vou fazer um quadro para colocar os meus discos. Os discos da Lady Gaga e os discos da Lana Del Rey também, tá? Aí aqui do outro lado tem outra, que é onde tá ali as minhas estantes. Esse tá mais lotado de livro ainda. Gente, vai até o chão isso aqui, tá? Todas elas. Só essa aqui que tem umas gavetinhas. Isso aqui era pra colocar luz, né? Pra colocar o celular pra fazer vlog e tal. Só que ele quebrou na mudança.
Então, não tô usando, tá vendo? Essa bolinha que ela quebrou e ela não para. E eu coloco o celular, ela roda. Aqui ainda são as minhas luzes velhas de guerra, que é de quando eu comecei o canal. Aqui fica a minha câmera. Isso aqui não é um rádio, isso aqui é uma lata da Granado, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou muito fã da Febo Granado. Então eu tenho, normalmente quando sai essas latinhas assim, eu sempre tento comprar uma. E eu comprei ela é uma latinha que imita um rádio antigo, mas ela vinha sabonete dentro. E aqui esse lado também, tá? Todo de, ó, todo, tá? De livro. E aqui é a porta que dá pra sacada, tá? E essa é minha mesa de trabalho. É aqui, basicamente, que as coisas começam a acontecer. Na verdade, eu trabalho de um lado e o Charles trabalha de outro. Mas ele é obrigado a sentar na minha poltrona rosa, porque afinal de contas, isso não é bem rosa, né? Isso aqui vamos chamar de rosa chá, não sei, eu ando amando essa cor, gente. Eu ando amando essa cor e eu não sei, parece que ela me favorece de alguma forma, eu não sei por que eu amo amando essa cor. Então é assim, tá? Que ele foi montado, aí aqui em cima fica a luz, tá? Os 3 spotzinhos de luz, mas eu preciso desligar essas luzes quando eu vou gravar, porque senão dá divergência de tipo de luz, tá? Então isso é tudo muito meticuloso. E também tem a questão do áudio. O áudio eu tava sofrendo um pouco, porque eu uso um microfone aqui, que na verdade ele é um microfone da Sony, e ele é um microfone de lapela, né? Um lapela, tal, tranquilo. E eu tô segurando o celular, então se tremer porque cansou o braço. E é um prata, só que eu não tô conseguindo encontrar mais. Parece ser um preto agora, só que eu tô com um pouco de medo, comprei, mas eu vou ter que testar antes. E aí eu queria abrir também com vocês aqui essas caixinhas, que eu acho que vai ser bem legal, incluindo da literatura. Inclusive eu queria deixar aqui para todo mundo, e também para a literatura, o agradecimento. A literatura passou o ano inteiro, todo mês com a gente, e isso é muito legal, é muita credibilidade. Recebi um feedback incrível da literatura, o pessoal dizendo que está sendo um sucesso de campanha. Então eu tô muito feliz, porque é um projeto que eu acredito, é um projeto que eu acho que é muito importante. Muitas pessoas, eu vi isso muito na época da pandemia, sentem vontade de ler, só que as coisas estão muito caras. Então, a literatura é um jeito de fazer com que isso seja uma experiência interessante, uma experiência boa, e com livros que muitas vezes as pessoas não querem mais ler, né? Ou não tem mais espaço, de repente mudou tudo, colocou tudo no Kindle, e aí, né? Eu mesmo fui uma pessoa que cansei de pegar livro no lixo. As pessoas às vezes limpavam as casas no final do ano e jogavam muito livro fora. Eu lembro que eu cheguei a ler Capitães da Areia, de livro que jogaram no lixo, Vidas Secas, livro do Sidney Sheldon, aquele O Estranho no Espelho. Eu li também de pessoas que jogaram no lixo, jogavam dicionário, jogavam uma porrada de coisa no lixo. Então isso é uma forma de colocar assim os livros de volta para o jogo. Eu acho bem bacana mesmo. Agora não é uma publi, não é um jabá. É de fato um agradecimento mesmo, e dizer para vocês que eu, na verdade, né, tenho essa parceria com a literatura porque eu gosto da ideia, admiro a ideia, achei uma ideia bacana e também uma ideia democrática. Nem todo mundo tem, sei lá, 100 e poucos reais aí para assinar essas caixinhas, e é uma experiência muito legal você receber um livro do gênero que você gosta, sem você saber, na verdade, qual livro é. Então eu queria agradecer muito a literatura, e se você não conhece a literatura, conheça, tá? Que é bem interessante. São essas caixinhas aqui. Eu tenho tanto medo de pôr do lado errado, mas vocês já conhecem bem, né? Aí aqui foram algumas coisinhas que eu recebi de presente que eu vou abrir agora com vocês, tá bom? Então, o primeiro que eu quero abrir aqui, esse aqui foi o Charles que me deu, tá? De presente de Natal. Na verdade, ele me deu 2 presentes de Natal, 3 presentes de Natal, né? Na verdade, a gente é assim, a gente não vai muito assim pela data, mas a gente aproveita. E aí, como teve umas promoções e tal, aí ele me deu o Zé o Enfermeiro da Noite, e também me deu esse que chama o Sanatório. Eu ainda não abri esse aqui, falei, eu vou abrir
com os bebês, porque assim eles ficam vendo aí que eu ainda tô, né, nos livros. Então fala, olha, o sanatório vai fazer você olhar para trás o tempo todo. Este thriller arrepiante tem de tudo. Um cenário misterioso, uma narrativa incisiva e reviravoltas surpreendentes. Richard Osman, ator de O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Eu não li O Clube do Crime das Quintas-Feiras, mas fiquei com vontade. Alguma coisa me lembrou aquele filme A Cura. Vocês assistiram A Cura? Que um rapaz que era, enfim, de Wall Street ali, super dos negócios e tal, ele tinha um cliente, inclusive se vocês não assistiram ainda, assistam, é esquisitíssimo, mas é muito legal. E é um filme que esse rapaz, ele sai, um rapaz jovem, né, nos negócios, então ele sai para poder buscar um cliente dele que estava investindo muito dinheiro, e o cliente vai para um spa na Suíça, e quando chega lá, quase tudo lá é água, sabe? Eles fazem exercício na água, bebem muita água, mas ao mesmo tempo eles não param de desidratar. Meu, é muito bizarro, mas é muito bizarro. Tem um pouco de tudo, assim. Tem um pouco de bizarro, tem um pouco de terror, tem um pouco de tudo. E aí quando eu vi o sanatório, tá escrito assim, logo no começo, né? O sanatório da Sarah Pierce, e tá escrito, você não vai querer ir embora até não ter mais como sair. Então eu achei que a chamada lembrava muito A Cura. Quando eu terminar de ler, eu trago aqui, nesse canal aqui, pra vocês o que eu achei desse livro, tá? Que eu quero ler, e faz tempo que eu não leio alguma coisa que não seja real, né? Alguma coisa que não seja, na verdade, criminal. Seria mais ou menos isso. Um presente foi de uma inscrita, que eu recebi, na verdade, pela Amazon. Eu não tenho mais caixa postal, porque aqui onde eu tô morando fica inviável ficar indo pegar coisa na caixa postal. Então, eu sempre deixo, né, na minha lista, na minha wishlist, que é uma lista de desejos na Amazon, os livros que eu quero, coisas que eu quero, porque assim fica mais fácil quando a pessoa quer me presentear. Às vezes eu recebo e-mail, eu quero te dar um presente, então lá sempre tem coisas. E também não tô, tá, gente, pedindo nada pra ninguém, pelo amor de Deus, mas é só uma forma de, pelo menos, eu poder, né, a pessoa envia, ela não tem que se preocupar com o endereço, que eu acho que é uma coisa que é bem bacana, e assim vocês também sabem que vai ser uma coisa que eu tô precisando, né, ou quero ou preciso, então é bem legal. E quem mandou esse presente aqui pra mim, do @itinerantes clube, eu nem tinha visto que era que tinha um Instagram, enfim, alguma coisa, mas sempre vem um bilhetinho assim, que você faz como um cartão, então eu gosto bastante. Aí tá escrito assim, oi Joyce, fazia tempo que eu não conseguia te mandar uns mimos, mas não consegui esquecer e continuo acompanhando seu canal e suas entrevistas. Sucesso, com muito carinho, Paty, do @itinerantebooks. Acho que é isso, Itinerante Books, tá? Com I. E aí tá aqui, Patrícia Cunha. Então, eu tô aqui também pra agradecer. Tiveram muitos presentes que eu abri e não consegui mostrar, porque eu não tinha ainda esse canal. Aqui são os presentinhos dela. Tá? Aqui, ficaram aqui fechadinhos. Então, ela mandou pra mim O Demônio de Górgota, do Frank De Felita, que é esse aqui, tá? Da Dark Side Books. E aí também, ela também me mandou, tá? A Paty me mandou também esse Anatomia, né? Anatomia True Crime dos filmes, um dossiê definitivo sobre os assassinos do cinema. Que é esse aqui, Histórias Reais, Crimes Memoráveis do Cinema. Então aqui, esse aqui eu não abri, não tinha aberto o que eu ganhei, mas eu dei uma olhada e parece que são algumas histórias por trás de filmes. Então também achei muito interessante aqui. Essa coleção aqui da Dark Side eu tenho ela inteira, eu não tinha esse aqui. Mandou também pra mim Os Assassinos da Lua das Flores, que é a história da criação do FBI. Esse livro, ele é muito, muito, muito incrível. Eu já tinha ouvido falar desse livro e eu queria muito ler esse livro, que é da criação do FBI. Eu gosto muito desses livros. Eu tenho um aqui, que acho que foi até o Charles que achou e comprou. Ele também faz muito isso. Quando ele vê que tem, ele sabe mais ou menos o tipo de livro que eu gosto. Então, quando ele encontra, ele, né, manda pra mim, que é da criação do Mossad, né, como surgiu o Mossad. Então, eu gosto bastante. Eu gosto muito de história. Aproveite o presente, de Patrícia Ferreira da Cunha. Então, obrigada, Patrícia Ferreira da Cunha. Tava aqui a sua caixinha, eu fiquei esperando aqui pra abrir. E tem um também que a Dark Side mandou pra mim. A Dark Side me mandou e eu achei muito
né, muito legal. Eu acho que nunca recebi nenhum livro da Dark Side. Foi o primeiro, provavelmente o último, porque ela me mandou tem um tempão e eu não abri antes. E era um livro, por incrível que pareça, foi uma coisa assim, meio transmissão de pensamento, porque eu queria muito esse livro. E na época ainda não tinha sido lançado, e ela me mandou um pouco antes do lançamento, achei incrível, né? Eu mandei um e-mail agradecendo e tudo mais, mas eu vou dar aqui um espaço especial para esse livro, porque é o seguinte: esse livro, ele conta muito sobre muitas coisas. Olha o suspense. Ele conta um pouco, na verdade, a história em si, ela é uma história que eu tenho na minha cabeça há muito tempo, assim, desde que eu era adolescente. Eu lembro que era uma história que me intrigava muito, porque eu faço parte de uma geração que eu costumo chamar de geração do fim do mundo. Então eu passei pelo ano 2000, eu sou de 88, então eu tinha 12 anos quando aconteceu o ano 2000, o ano do, né, que tudo zeraria e tal. Depois teve o 2008, depois teve o 2012, então eu passei por alguns finais de mundo. E eu lembro que essas histórias, elas, sempre que apareciam assim, esses grupos, né, uma galera que achava que era fim do mundo, eu tenho várias que eu nem posso comentar aqui nesse canal, né, que não acabaram bem, a história do Jim Jones. Então, aqui tá falando de Jonestown, esse livro é do Jeff Green, acredito que é um homem, né, Jeff, pode ser Jennifer, Jeffrey, não sei. E é a história do Jim Jones. E eles mandaram de presente pra mim. Eu fiquei, quando eu recebi assim, né, o e-mail que eles tinham mandado, eu fiquei tão feliz, porque eu falei assim, caramba, que transmissão de pensamento. E até hoje eu não abri, porque eu falei, o dia que eu abrir, eu quero abrir em vídeo, quero ver junto com vocês. Olha a parte de trás, que legal, gente. É o próprio. Eu não gosto desse cara. E eu lembro que quando eu fiz o vídeo, primeiro que eu tava no começo, assim, né, pra quem não sabe, quando eu comecei no YouTube, eu sabia o que podia e o que não era legal, né, pro YouTube, em questão a verificação de canal. Então, eu comecei falando de livros e eu ia pegando sempre thriller, terror, já os temas que eu gosto. E eu fui aos poucos inserindo, né, caso, porque se você fosse de cara fazer isso, esquece, o YouTube... Se hoje eu enxergo ele até tendo uma tolerância, né, nesse sentido, talvez até pelo crescimento que teve de canais do assunto, mas na época não, tá, e era meio tolerância zero. Então eu fui aos poucos, fui testando, porque acredite ou não, gente, alguma coisa em mim dizia, cara, continua, e eu pensei em desistir várias vezes. E eu lembro que quando eu comecei a colocar casos e tal, eu lembro que eu fiz do Jonestown. E eu fiquei com muito medo de repente, sabe, o vídeo não entrar, ou eu receber algum aviso de tirar o vídeo e tal. Eu tinha postado da Annelise Mitchell, então esses vídeos no comecinho, que são mais curtos, é porque naquela época tinha uma crença de que se você postasse vídeo de mais de 15 minutos, tipo 15 minutos no YouTube, era uma coisa assim, ninguém vai assistir, o seu canal nunca, tipo, o YouTube nunca vai querer saber do seu canal, porque é muito, muito longo os vídeos, ninguém gosta. E hoje a gente tá aí, né? Eu sempre fiz meus vídeos longos e achava que era longo. Quando comecei a postar meus vídeos longos, surgem os podcasts. Então, né, pra gente ver como devemos seguir os nossos instintos, pelo menos às vezes. Então foi o que eu fiz, graças a Deus deu certo. Lembro que uma das histórias que no começo me marcaram muito, que foram, né, a história da Suzane, mas não tinha, eu só tinha o livro do Ulysses Campbell na época, e eu queria isso, eu queria embasamento de livro, eu queria coisas, né, e aí foi mais ou menos na época também que eu fiz esse vídeo, foi assim, né, na mesma sequência, assim. E não tinham livros, né, sobre esses assuntos. Eu lembro que eu sugeri para várias editoras. Eu não estou dizendo o que aconteceu, não estou tendo a pretensão de dizer que a Dark Side fez porque eu pedi, não foi isso, mas eu lembro que eu preenchi vários formulários de várias editoras pedindo alguns livros. Eu lembro que eu pedi Lizzie Borden, eu lembro que eu pedi esse, né, e tinha outros também, né, que também falavam aí de algumas seitas e tal. E falta muito desses materiais, e são materiais muito bons, eu acho que vale muito a pena, principalmente agora. Eu tô vendo na internet muito canal, assim, eu sempre parece pra mim, porque normalmente bomba de view, que são canais que falam muito disso, né?
É gente que já tá estocando comida, meio que aquela teoria, né, de novo, voltando do fim do mundo e tal. Então, eu não sei, eu sinto um mal-estar tremendo. Não é que eu não acredite, posso até acreditar no fim do mundo, mas assim, meio que não vai adiantar muita coisa se você ficar, né, se desesperando. Meu Deus, vive, né? Então, se você acha que tá acabando, viva como se fosse o último dia. Eu acho que é a melhor forma de se fazer isso. Então, eu queria agradecer muito esse livro aqui. Eu quero saber como ele é, olha, lindo por dentro, tá? Lindo. Sempre aquela qualidade da Darkside, né? Que é muito boa. Eu vou contar até pra... Ai, no final tem foto, olha. Olha, vocês estão conseguindo ver? Ó, tem foto, ó. Caramba. Legal. Vamos ver quantas páginas tem. Porque eu sou dessas, né? Eu comprava livro. Então, quando eu comprava livro, gente, eu não comprava livro com poucas páginas, olha. Porque eu queria ter bastante coisa pra ler. E eu não tinha, assim, grana pra comprar 2. Então, não tinha pra comprar 1. Então, eu queria que tivesse bastante página pra eu ter sempre alguma coisa pra ler. Mas ele tem em torno, gente, olha, aqui de história, acaba a história na 481, mas 482, perdão. Mas ainda deve ter aqui umas 20 páginas aqui de bibliografia, foto e tal, bem bacana mesmo, Darkside, obrigada. E olha, nem preciso dizer que eu super recomendo, gosto muito dessa história. E olha, tô com alguns livrinhos aí pra ler, tá? Então, tô bem feliz aí, adorei. E, bom, e agora pra encerrar, como estão me perguntando muito, meu cabelinho tá sujo, eu vou lavar ele agora. Por que que eu estou usando o meu cabelo preso assim, né, aqui? Algumas pessoas estão achando legal, mas outras não estão entendendo. Acharam até que eu tinha colocado um aplique ou alguma coisa assim. Não, gente, deixa eu explicar pra vocês. Inclusive, vocês podem usar isso, tá? Caso seja também o problema de vocês. Eu vou tirar o óculos aqui só pra facilitar. O meu cabelo agora, né, tomando vitamina, tratando, ele tá crescendo. Só, gente, que eu tô passando por aquele período que eles ficam assim, ó. Olha isso, gente, olha o tamanho. Ó. Tem de vários, tá? Mas, ó. Tem muito cabelinho neném aqui, ó, misturado, tá vendo? Ó. Misturado com o cabelo. E aí, o que que tá acontecendo? Quando eu prendo, fica cheio, ó. Ó, cheio deles aqui. Então, como que eu tô prendendo ele agora, né? Primeiro que eu dei uma escurecida de leve nele, então ele tá um ruivo um pouco mais fechado, porque eu acho que me deixou assim um pouco menos pálida. E aí eu prendo ele assim, ó. Eu pego só um pouquinho aqui em cima, pra deixar essa parte que eles estão, que tá curtinho, ó, solto. Porque assim disfarça, tá vendo? Ao mesmo tempo que ele já tem, né, um comprimentozinho, eu vou fazer de qualquer jeito aqui só pra vocês entenderem, tá? E eu faço assim, ó, tá vendo? Eu pego esse pouquinho de cabelo aqui, 2 mechas, eu junto ela aqui, como se eu fosse prender com uma presilhinha, só que eu prendo com uma xuxinha. Bem no alto. Bem no alto. Aqui, ó. Aí você pega uma xuxinha mais ou menos da cor do cabelo, tá? Ó, aqui ainda tá bagunçadinho, mas quando eu arrumo direitinho. E aí você vem aqui, ó, e faz isso. Ó. Aí você pode jogar pra trás. Se você quiser que apareça que é bonitinho também, você puxa um pouquinho mais, deixa aparecer aqui. Eu chamo de penteado do poodle. E tá me ajudando, porque, ó, o que que acontece? Esses cabelinhos aqui, olha, eles encontram os outros, acaba moldando o rosto. Parece que você tá arrumada, parece que você arrumou o cabelo, mas ao mesmo tempo você só cobriu, tá vendo? Os bebês. Tô cheia, gente, tô cheia, graças a Deus. Olha isso aqui, ó, um monte, ó, nascendo. Então, futuramente serão cabelos aí que vão preencher esta cabeça. Então, eu cuido deles com muito carinho, é por isso que eu tô usando meu cabelo presinho assim. E eu acho que fica bonitinho, tá? Acho que fica charmosinho, acho que fica bonitinho, é fácil, é prático e a gente tá sempre arrumadinho. E aí, se você quiser uma coisa mais, né, sei lá, incrementada, se você tiver com esse mesmo problema que a minha irmã tá usando o mesmo tipo de penteado, tá? Você pega uma mechinha do seu cabelo, passa em volta, tá vendo? Olha, da sua xuxinha. E aí você pode jogar aqui um Babyliss ou alguma coisa assim. Eu tô tentando deixar o cabelo secar sempre ao natural, tô aproveitando o verão pra isso, pra também já dar aquela força, já que no inverno eu sempre seco ele com um secador de cabelo. Então, eu tô basicamente fazendo isso.
E agora, gente, eu vou encerrar esse vlog que já deve estar enorme, não sei nem se vocês vão ter paciência de assistir. Claro que no ano novo vai ter vlog, né, também, mas eu já queria agradecer a todos vocês, primeiro por ter passado o ano comigo. Se você é novo, se você é mais antigo no canal, vocês sabem como eu dou, assim, eu tenho essa coisa. Normalmente eu não comemoro o Natal, eu não tenho muito essa coisa de festividade. Na verdade, esse ano eu só me preocupei em comprar um bolinho pequeno pra gente comer o Charles amanhã, e ganhei vinho, então vou tomar um vinho amanhã. E aí o que acontece, né? Eu sempre fico muito pensativa, mês de dezembro pra mim é um mês bem pensativo. Foi um ano de muitas coisas aí acontecendo, coisas que no começo eu pensei assim, meu Deus, que ano é esse? Sabe? Você olha e você fala, que ano é esse? O que tá acontecendo na minha vida? Porque eu me mudei em março, foi um auê, e depois em novembro eu tava me mudando de novo e já tinha mais ou menos um mês e meio, quase 2, que eu tava, né, tentando fazer aqui um malabarismo para conseguir a minha casa, e foi aquela coisa toda. Então foi um ano que tinha tudo para ser um ano, assim, de eu sentar agora e falar, ai meu Deus, sobrevivi, mas foi muito difícil. Não, esse ano para mim foi um presente, assim, um presente e um ensinamento, porque primeiro, nada é tão ruim que não possa piorar, acredite. E segundo também, a gente aprender a ter fé, sabe? Aprender a ter fé. Tenha fé em quem ou em que você quiser, nem que seja em você, só em você mesmo, em você e também em mais alguém, ou em mais alguma coisa, ou em mais alguma coisa que você acredite. Eu acredito em Deus. E eu paro e penso que a gente tem que ter fé mesmo, a gente tem que lembrar de ter fé justamente nesses momentos, porque a gente não consegue ter o controle de tudo o tempo todo, não dá, você não consegue. Então, quando as coisas começaram a azedar esse ano, pra mim, foram muitas coisas. Eu tive problemas com o meu pai esse ano, quem acompanha o canal aqui sabe, meu pai, ele teve um sério problema nas pernas, devido já a um infarto que ele tinha tido no outro ano. Então, foi um ano que tiveram muitos sustos, e assim, meio que uma coisa por cima da outra, porque a gente é tão, às vezes a gente é arrogante e acha que porque a gente tá cheio de problema, nada vai acontecer mais, né? Já tô aqui com os problemas, então não vai acontecer mais nada. Não, acontece. E aí você tem que tirar mesmo força de onde você não tem e continuar. Só que a gente acha que é só isso, só que não é só isso, gente, não é só isso. Tem muito mais coisa aí, a gente, até chegar o final, tem coisa para acontecer. Se não aconteceu ainda, porque ainda não acabou. Então, eu posso dizer que eu teria, assim, se fosse uns meses atrás, eu diria, minha mensagem de final de ano vai ser a mensagem de Betinha de 92, que foi anos horríveis. Mas não, gente, foi um ano maravilhoso, cheio de ensinamento, cheio de foca, sabe? De, se você não focar, você precisa focar, de muito, mas muito foco e muita fé também, de verdade. E sem olhar muito ao redor, sem olhar para o lado, sem olhar para trás e seguindo, porque se olhasse para o lado ou para trás, simplesmente você perde totalmente o fio ainda de, sabe, de ânimo que você tem. Então, eu só posso dizer que é o primeiro fim de ano que eu vou passar na minha casa. Eu tô muito feliz, o Charles tá muito feliz, a gente tá muito feliz. Já trouxe a minha mãe aqui, foi incrível, né? A minha irmã casou agora dia 15 de dezembro no civil, e ela vai fazer a recepçãozinha dela agora no ano novo. E eu tô muito feliz, assim, tô muito feliz. Foi um ano bem desafiador, sinceramente, foi bem desafiador, muitas coisas desafiadoras, mas a gente tá aqui é pra isso mesmo, né? Porque se não vem um desafio também, a gente não aprende, né? Então, eu só posso dizer que eu sou muito grata, independente de qualquer coisa. Final do ano pra mim é incrível. Não fiz ainda nada sobre metas, não sou muito boa em ver tão à frente, mas eu já sou muito grata por tudo, então eu continuo todo dia fazendo a minha parte, mas com muita gratidão, e olho para tudo que eu tenho, independente de como tá, e fico pensando como eu sou sortuda, sabe? E como eu tenho muita coisa incrível na minha vida, muita coisa. Sou uma pessoa de fato muito privilegiada. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um marido maravilhoso.
E eu posso dizer que eu tenho filhos peludos maravilhosos, tenho um aqui dormindo no meu colo. E dizer que ano que vem não vai faltar árvore de Natal, prometo pra vocês, tá bom? Então, desejo a todos vocês, gente, um Natal maravilhoso, cheio de luz. E faz um favorzinho, se vocês puderem pensar nisso. Se você estiver brigado com alguém, e você sentir no seu coração assim que tá na hora de acabar de repente com aquele mal-estar, que já não tem mais necessidade, ou que você brigou, discutiu por alguma coisa que você hoje já não tem mais sentido pra você, faça as pazes, sabe? Sei lá, nem que seja só pra fazer as pazes e permanecer longe, mas faz, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, sei lá, é só uma coisa que passou assim pela minha cabeça, mas eu tenho meio que isso sempre, sabe? A gente tem que prestar bem atenção nas coisas que a gente deixa pra trás, então não vale a pena perder tanto espaço dentro da gente, tá? Sabe? Depositar tanta coisa dentro da gente, aquilo já não serve mais pra você. Então, às vezes, aquela briga que você teve, aquela, né, enfim, aquela rusga, ela já não tem mais razão de ser, você já não é mais aquela pessoa, você já evoluiu, sabe? Ou você já tá fazendo coisas diferentes, então não tem por que ficar mágoas e tristezas pra trás. Eu acho que é bem interessante fazer esse exercício. Claro, existe momento pra tudo, mas se você achar que esse é um momento, não perca tempo, tá? Não perca tempo, porque a vida é um sopro, então se ela é um sopro, agradeço por tudo e agradeço por vocês, agradeço a vida que eu tenho e obrigado por todas as vezes que vocês param os dias de vocês pra me ouvir, tá? Isso é muito importante, porque vocês dedicam pra mim a única coisa que não se compra e não se vende, que é o nosso tempo. E é talvez uma das coisas mais preciosas, porque se um dia você precisar de 1 minuto, ninguém vai vender 1 minuto pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no próximo vlog. Feliz Natal pra todos vocês, um super beijo e até o próximo vlog. Fui!